Boa tarde. Depois do almoço acaba batendo um soninho, mas vamos lá, a palestra certamente vai afastar o sono. Eu vou ter a honra aqui de convidar a próxima palestrante. Foi nossa colega oficial de justiça na Paraíba, é pessoense, foi oficial de justiça na vara distrital de Mangabeira, doutora Andréia Cartacho, atualmente juíza na vara de sucessões aqui, quarta vara de sucessões aqui do Recife. Vamos ver um vídeo de apresentação da doutora. Doutora Andréia Rose Borges Cartacho, nascida em João Pessoa, trilhou um caminho de excelência e dedicação que a levou a ser uma das magistradas mais respeitadas do Poder Judiciário pernambucano. Desde cedo, a doutora Andréia demonstrou um notável comprometimento com a educação e o conhecimento. Seu percurso acadêmico começou com a graduação em Odontologia e Direito, mas foi aos 18 anos que ela deu seu primeiro grande passo na carreira jurídica, ao ser aprovada com distinção no concurso público para oficial de justiça. Sua trajetória no direito se consolidou quando foi nomeada promotora de justiça no Ministério Público da Paraíba e, em 2003, doutora Andréia ingressou na magistratura do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Desde 2017, é titular da quarta vara de sucessões e registros públicos do Recife, onde exerce seu trabalho com rigor e sensibilidade, características que a destacam entre seus pares. Além disso, é pós-graduada pela Escola Superior do Ministério Público e mestre em processo pela Unicap. Ao longo de sua brilhante carreira, doutora Andréia Rosa Borges Cartacho sempre se destacou pelo compromisso inabalável com a justiça e pelo respeito à dignidade humana. Como reconhecimento por seus relevantes serviços prestados ao povo pernambucano, foi agraciada com o título de cidadã pernambucana, um dos maiores reconhecimentos que o Estado pode conceder. Sua palestra promete ser um momento de profunda reflexão e aprendizado para todos os participantes, destacando os desafios enfrentados por aqueles que têm a nobre missão de fazer cumprir as decisões judiciais, trazendo sua vasta experiência para discutir as complexidades e responsabilidades dessa função essencial no sistema judiciário, com o tema Oficial de Justiça, os desafios da função. Convidamos a doutora Andréia Rose Borges Cartacho. Boa tarde a todos. Antes de tudo, muito obrigada por essa breve explanação do meu currículo. Quero dizer que é uma alegria muito grande ter sido convidada e estar aqui nesse evento. Oficial de Justiça foi a minha primeira função e que eu nunca esqueci, sempre penso com carinho, até porque em todos os lugares da história, a magistratura e o oficial de justiça, o juiz e o oficial de justiça estão juntos. Então, é uma alegria muito grande estar aqui e poder dizer umas palavrinhas a vocês. Não quero fazer palestra. Queria trazer um pouquinho da minha experiência e começar dizendo que, para a gente saber para onde a gente vai, a gente precisa saber de onde a gente veio, não é? E hoje, se de alguma maneira eu me sinto em casa na magistratura, é porque eu conheço o Poder Judiciário desde quando eu era oficial de justiça. E essa visão ampla do Judiciário me dá muita facilidade, muita leveza no trânsito da função jurisdicional. Eu passei pela função meio e estou na função fim. Então, esse trânsito me dá uma visão macro do que é o Poder Judiciário. Essa experiência, ela só me agregou. Então, eu não queria pecar pelo historicismo ou pelo fatalismo, mas eu trouxe... Deixa eu ver se eu... Mas eu trouxe algumas passagens históricas da função de oficial de justiça e quero que vocês enxerguem como um presente e não como algo enfadonho ou fatalista. Mas se a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai. Quando você pretende mudar o curso de um rio, você precisa saber onde é a nascente. Então, a função de oficial de justiça é uma função milenar. É uma função que é citada na Bíblia algumas vezes.
Então, é uma função, naturalmente, uma função de Estado. E aí eu fiz algumas anotações históricas para que fique esse registro antes de entrar no futuro, né? O oficial de justiça é uma das funções mais antigas da história. Os seus antecessores foram o executor do processo justiniano e os saiões e meirinhos do velho processo português. No antigo direito lusitano, o meirinho mor, que está previsto no livro 1 das Ordenações Filipinas, livro 17, era o chefe dos oficiais de justiça. Então, sendo que tinha seu cargo também o meirinho da corte, que devia ser o escudeiro, devia ser alguém de boa linhagem e cujas atribuições estavam previstas no título 21 do mesmo livro. No processo de execução, surge a figura do porteiro, né? Quando a execução ela ultrapassava a quantia de R$1.000, o julgador mandava executar por um tabelião ou um escrivão que levava consigo o porteiro, o qual efetuava penhoras. Caso a execução não ultrapassasse os ditos R$1.000, a penhora era feita somente pelo porteiro, sem a presença do escrivão. Então, desde os tempos bíblicos, no Antigo Testamento, havia notícias, né, que o rei Davi nomeara 6.000 oficiais de justiça para estarem à disposição dos juízes, principalmente nos casos penais e religiosos. Então, no Sermão da Montanha, tem uma passagem interessante. No versículo 25 diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Interessante também na Bíblia, existe uma outra referência ao oficialato nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 35 a 40. Este capítulo trata sobre a prisão do apóstolo Paulo e Barnabé na cidade de Tiatira. E diz o seguinte: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: pões os homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos? Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. E estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão. Então, a função do oficial de justiça sempre esteve intimamente ligada às funções essenciais do Estado. Por isso que eu falo, é necessário saber de onde nós viemos, né? E eu vejo muitos oficiais de justiça se ressentirem de serem chamados de meirinho. Mas os oficiais de justiça já foram chamados de porteiro, já foram chamados de mordomo. E todas essas eram funções que expressavam ou a fiscalização ou a execução das ordens mais importantes do Estado. Era necessário um monte de função estatal para exercer a função que hoje é a do oficial de justiça. E aí, eu já vou para falando das ordenações filipinas, né? Antes eram as alfonsinas, as manuelinas, e nas ordenações filipinas eles eram colocados, os oficiais de justiça vinham juntos dos magistrados. Sempre estiveram juntos dos magistrados. E enquanto estiveram juntos dos magistrados, os oficiais de justiça desempenharam uma função com maior unidade. Hoje, observe que há um distanciamento com a criação de órgãos separados. O oficial de justiça saiu da vara. O oficial de justiça é uma função que deveria estar muito mais próxima do juiz até do que o assessor. O assessor trabalha na construção das decisões, mas o oficial de justiça é quem põe na rua o que está no papel. É quem materializa as decisões que estão no papel. Decisões abstratas, como se diz, que não seriam nada se não tiver alguém que vá lá e o faça
cumprir e executar. E aí, esse relato histórico no Brasil, ele fala das diversas funções que foram exercidas pelos oficiais de justiça. E esse levantamento ele foi feito numa obra chamada A Administração no Brasil Colônia, coordenação de Graça Salgado, e ela foi publicada em 1985, e fala das diversas funções de oficial de justiça. Então, em 1532, eram alcaides pequenos, cargo criado no ano de fundação de São Vicente. Ele era escolhido pela Câmara, sendo o requisito ser um homem bom, um homem casado da cidade. Então, desde sempre que a função do oficial de justiça exige uma postura de um homem ético, de um homem exemplo na sociedade. Isso é importante ser resgatado, né? Em 1532, existiram os porteiros, que eram também escolhidos pela Câmara, sendo suas atribuições fazerem as penhoras, ou seja, as execuções das decisões, desde os tempos mais longínquos, sempre esteve nas mãos dos oficiais de justiça. Em 1542, tinha o meirinho da alfândega, também, cuja função era fiscalizar a entrada, carregamento e saídas de embarcação do porto. 1580 a 1640, são acrescidas as funções do meirinho fazer execuções, penhoras e demais diligências necessárias às arrecadações da fazenda. Tinha também o meirinho do provedor das minas, criadas para executar diligências necessárias às coisas tocantes às minas. E tinha o meirinho da relação, o meirinho das cadeias. Ou seja, o oficial de justiça esteve presente como o ramo de execução de todas as decisões. Ele sempre foi o braço de todas as decisões. E por que eu trago esse relato histórico? Porque quando as funções elas foram fundidas no oficial de justiça, criou nele a responsabilidade de continuar ocupando esse espaço dentro do Estado. O oficial de justiça precisa entender a dimensão da sua função. E ele só vai entender a dimensão da sua função sabendo exatamente o que é que ele foi e para onde é que queremos ir, queremos que vá. No Código de Processo Civil, os oficiais de justiça, eles estão no artigo 149 como auxiliares da justiça. São auxiliares da justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária. O escrivão, o chefe de secretaria, os oficiais de justiça, o perito. O que é que isso quer dizer? Depois da localização histórica, a localização atual do oficial de justiça. O oficial de justiça, ele está num lugar dentro da jurisdição de auxiliar da justiça. Ele é aquela função intermediária, a função meio que leva à condução da principal função, que é a principal final, a função final, que é a entrega da jurisdição. Por que eu estou falando dessa localização do oficial de justiça? Porque ele não pode enxergar a função como algo isolado em si mesmo. O oficial de justiça ele está inserido num contexto de entrega da jurisdição. E essa inserção ela é fundamental para ele entender o impacto das suas atribuições. O artigo 154 fala da incumbência, incumbe ao oficial de justiça. E aí tem todas aquelas funções. Execução de mandados, execução de decisões. Aqui de longe eu não estou mais vendo o artigo 154. Mas são todas essas funções. Mas vejam que, ao final, foi incluída a função de conciliação. Veja, quando o oficial de justiça ele entra na função de conciliador, essa atribuição, ele cresce a missão dele além do que ele já foi. Então, na hora que ele perdeu algumas atribuições antes de Estado, como da alfândega, coisas que foram abraçadas pelos cartórios, o oficial de justiça ganhou esta nova função. E eu observo que ela não está sendo ainda executada a contento. Não é uma função que tem recebido a importância que ela tem.
o oficial de justiça foi inserido num dos princípios mais importantes do Código de Processo Civil, atualmente, que é o princípio da conciliação. Então, se o oficial de justiça consegue essa conciliação no primeiro momento em que ele tem encontro com a parte, ele é o responsável por diminuir, sobremaneira, a duração do curso do processo. Então, imaginem a dimensão da função que é exercida pelo oficial de justiça, que abraça a função de conciliador. E o parágrafo único ele é bem interessante. Você tem que certificar a proposta de autocomposição. Eu nunca recebi um mandado com essa proposta, não tive ainda com essa proposta de autocomposição. Imagine isso, eu sou juíza de sucessões, imagine isso no inventário. Se o oficial de justiça me apresenta uma proposta de partilha na primeira certidão de citação que ele faz. Ele resolveu todos os problemas da minha vida e da vara inteira e da parte. Então, eu não quero, sem querer ser manualesca, né? A ideia não é ser manualesca, trazendo o artigo que traz as atribuições do Ministério Público, a ideia não é ser manualesca, mas a ideia é mostrar a cada um dos senhores a dimensão e a importância desta função dentro do curso da prestação jurisdicional, onde existe o princípio constitucional da duração razoável do processo. O oficial de justiça ele tem o condão de diminuir a duração do processo e fazer a entrega célere da prestação jurisdicional, se ele abraça essa missão. Então, mais uma vez, repito, vocês têm que assumir os espaços que estão sendo deixados vazios. Vocês têm que ocupar espaço no Estado. Não é possível que se abra mão de atribuição. Abrir mão de atribuição é morrer um pouco. Abrir mão de atribuição é morrer um pouco. Então, a função do oficial de justiça, como uma função milenar e essencial, ela precisa ser esse bastão, ele tem que ser elevado por vocês e para ser entregue às próximas gerações, ocupando o espaço que é de vocês. E aí, o que faz um oficial de justiça? Eu coloquei isso porque uma vez eu fui para um congresso de juízes, o auditório cheio de juízes, e aí um colega começou a falar das funções do juiz. E ele foi falando assim, como eu estou falando, de uma forma ilustrada. E eu achei interessante porque eu não tinha essa visão do magistrado da forma que foi apresentada. Então, quais são as funções do oficial de justiça? O que é que faz um oficial de justiça? Ele cumpre mandados, está ali, mas vocês precisam entender que vocês não são a visita mais esperada e mais desejada. Né? Vocês executam decisões judiciais, né? Também não é a situação mais esperada, mais desejada de alguém que está em casa. O oficial de justiça, ele ainda faz notificações e comunicações. Ele chega lá e comunica, olha, eu vou penhorar, sua casa foi penhorada. Você vai receber o seu filho, você perdeu a guarda do seu filho. Você está sendo despejado. E aí eu lembro de uma coisa muito interessante. Quando eu fui, meu primeiro mandato como oficial de justiça, eu tinha 18 anos, e fui fazer um despejo numa oficina mecânica em Mangabeira. Mangabeira hoje é um bairro muito bacana, mas Mangabeira 7 era um bairro muito ermo na época. E aí, meu primeiro mandado, eu coloquei um sapato alto, né, botei a roupa mais bonita e sóbria que eu tinha na época, perfume o melhor que eu possuía, e fui atrás de cumprir o mandado. E cheguei lá, primeira decepção. Quando eu parei na porta da oficina, primeiro que eu tinha que andar num lamaçal até lá, enorme. Eu já acabei o sapato na primeira diligência, né? E aí cheguei lá, era um senhorzinho, numa oficina mecânica muito humilde, aí eu olhei para ele e falei assim, olha, eu sou oficial de justiça e eu vim aqui cumprir uma ordem de despejo. E aí ele olhou na minha cara e falou assim, brincadeira, né? Pegadinha do Faustão. Na época, estou denunciando a minha idade, eu tinha 18 anos. E existia, a brincadeira era essa, era a pegadinha do Faustão. E aí eu expliquei a ele o que é que significava o mandado, muito satisfeita, porque estava cumprindo aquela função, mas ao tempo em que preocupada. Voltei, fui-me embora e disse a ele assim, olha, eu vou voltar aqui 2 horas da tarde
e o senhor precisa estar com essa oficina desocupada. Mas fui para casa almoçar muito angustiada e apreensiva. A sorte é que, quando eu voltei, estava a oficina limpa, desocupada, e ele com a chave para me entregar. Então, eu abri a minha função já de uma maneira muito simpática, por assim dizer. A outra função que eu nunca vi ninguém falar, mas que eu acho importante dizer, é a elaboração de relatórios. A elaboração de relatórios. Veja, o juiz está lá na vara. Ele está num lugar protegido, cheio de papéis. O oficial de justiça, ele é os olhos e as mãos do juiz. O que está fora do processo está fora do mundo. Quem traz para dentro do processo a visão externa do jurisdicionado, das necessidades, do que aconteceu, das situações que passaram, que ocorreram, é o oficial de justiça. O oficial de justiça, ele tem essa função de ser os braços, os olhos do juiz dentro da sociedade. Então, os relatórios têm essa importância. E os relatórios, eles ficam eternizados no processo. Então, isso é uma função muito importante do oficial de justiça. A elaboração de relatórios. E esses relatórios, eles eternizam a função de vocês. Você escreveu, está lá dentro. Está documentado. Então, isso é extremamente importante. E aí, essa figura é intermediação das partes com o tribunal. Uma coisa que eu nunca vi também, e quando eu fui oficial de justiça, eu não conseguia ter essa dimensão. Imagine que o tribunal, ele é um prédio de concreto, não é? Onde as pessoas peticionam, é tudo muito frio, é tudo muito impessoal. Então, quem é o elo de ligação, o elo de pessoalidade entre o tribunal e os jurisdicionados e a população é o oficial de justiça. É o oficial de justiça. Nenhum outro servidor, ele tem essa missão. Então, o oficial de justiça é esse servidor que tem essa quantidade inestimável de funções e que precisa ser pleno conhecedor de cada uma delas. Outra função, gerenciamento de conflitos. Bem, eu costumo dizer, o oficial de justiça, ele não pode ir envolvido em pólvora. Ele não vai encontrar, muito raramente, uma situação onde não haja conflitos. Até porque só vai para o judiciário quando existe o conflito. E o oficial de justiça é o anteparo desse conflito. Então, a outra função é de gerenciador de conflitos. Manutenção de registros. O brasileiro, ele não tem a cultura de fazer registros dos seus atos. Então, a história do Brasil, eu percebo que até do mundo, é muito precária. Nós não temos essa cultura. Então, no judiciário, cabe, de uma forma muito veemente, ao oficial de justiça fazer a manutenção dos seus registros. Nós precisamos saber o que aconteceu numa diligência há 10 anos. É necessário, muitos processos duram mais de 10 anos. Então, esse registro precisa ser, antigamente era em papel, né? A gente fazia um arquivo de papel, e hoje em dia tem os arquivos eletrônicos. Então, é importante que haja esse registro. Isso é uma cultura que precisa ser desenvolvida, e essa missão é do oficial de justiça. Porque ninguém mais saiu aquela decisão, ninguém mais saiu com ela em mãos para chegar até o jurisdicionado. Ninguém sabe de fato o que aconteceu, senão os oficiais de justiça. Isso precisa estar documentado. Conhecimento legal continuado. Veja, eu observo que, eu sei que alguns estados exigem nível superior, os oficiais de justiça federal exigem nível superior em direito, o estado de Minas continua não exigindo nível médio, se eu não me engano, não é? E aqui em Pernambuco precisa, mas veja, é necessário o conhecimento jurídico do oficial de justiça. É essencial o conhecimento jurídico do oficial de justiça. Vou contar uma experiência minha também.
como eu disse, muito jovem, cumpria mandados criminais. Numa tarde, final de tarde, peguei o meu mandadozinho para cumprir uma citação. E já era final de tarde, um calor infernal na Paraíba. Bati na porta do réu, para citá-lo. Bati na porta do réu, o réu estava só, como dizia meu pai, nu da cintura para cima. E eu, com sede, pedi água. Entrei na casa do réu, bebi água, fiz a citação, ele assinou. E quando eu saí e cheguei no fórum, estava o doutor João Machado com a mão na cabeça. Minha Nossa Senhora, Andréa foi sozinha. Era um réu, era um estuprador. Eu, com 18 anos, não tinha formação jurídica, não sabia o que é que estava fazendo, nem com quem estava lidando. E, assim, corri muitos riscos. Então, o oficial de justiça ele precisa ter conhecimento jurídico continuado. Olhe, uma comunicação de atos bem feita, ela interfere diretamente na duração razoável do processo. O protocolo de funcionamento e de trabalho de um oficial de justiça é uma das questões mais relevantes dentro de um processo em termos de duração do processo. Aquela certidão é o lugar onde o juiz se ampara na verdade. É o único lugar que ele tem certeza que ele está amparado na verdade. Os demais são muito relativos, porque todo mundo tem algum interesse, até a testemunha diz uma coisa, a outra diz outra, enfim. Então, o oficial de justiça, ele é o maior anteparo do juiz de verdade, né? Ali, eu sempre procuro o que é que o oficial de justiça disse, qual foi a impressão que ele teve daquele caso concreto. Cadê que agora não passou? Sim. Acho que deu um bug aqui, não está passando. Mudou? Mudou muito. Tem que voltar bastante agora. E aí, como volta? Agora, no... sim. É isso mesmo. Ele só está demorando, só está dando... Não, não encerrou. Ah, tá. Enquanto isso, a gente vai conversando. Então, eu falei dessas funções de oficial de justiça, não achando que tivesse pregando para convertidos, né? Não é essa a ideia. É que eu acho que quando a gente se encontra, quando tem um encontro desse, é importante renovar esse compromisso com as atribuições, aclarar as nossas funções e conhecer, reviver a dimensão de cada missão que se tem, né? Então, é por isso que eu repisei a função, um pouquinho da função de cada situação específica do oficial de justiça. E lembrei agora de um diálogo platônico, que é a apologia de Sócrates. A apologia de Sócrates fala da apologia é defesa, né? Sócrates foi condenado à morte por cicuta porque ele corrompia a juventude e ele negava a existência dos deuses da cidade. E na hora que ele foi fazer a defesa dele, a apologia dele, ele invocou, ele disse um dos maiores testemunhos que ele teve foi o oráculo de Delfos. E aí, no oráculo de Delfos, ele disse que uma pessoa conhecida dele foi até o oráculo de Delfos e perguntou: existe alguém mais sábio do que Sócrates? E aí o oráculo disse: não, Sócrates é o homem mais sábio que existe. E o próprio Sócrates questionou a si mesmo: eu não sou tão sábio assim. E ele foi questionando, fazendo interrogatórios para poder investigar por que o oráculo achava, como considerava tão sábio. E aí ele procurou os políticos e começou a fazer interrogatórios públicos com os políticos e perguntava e questionava e via que o político, às vezes, chegava num ponto de inflexão que ele mesmo não sabia por que estava defendendo aquela tese. E isso causava um mal-estar terrível, porque ele mostrava o desconhecimento, a limitação do conhecimento dos políticos, que eram tidos como os homens importantes da época, né? Depois os poetas, ele repetiu com os poetas. E também questionava publicamente, e ele foi criando aquela legião de inimigos, como se diz, até que ele disse assim: bem, eu vou atrás de alguém que tem uma técnica, porque se alguém tem uma técnica,
eu vou poder confrontar essa história de dizer que eu sou o homem mais sábio. Eu não sei, até que os artesãos procuraram os artesãos. Ele procurou os artesãos e começou a interrogar os artesãos. E ele observou que os artesãos, além de defender a técnica dele, também queria debater sobre política, queria debater sobre filosofia, sobre poesia, porque ele tinha o domínio de uma técnica, ele achava que sabia todas as coisas. E Sócrates começou, a partir daí, começou a entender onde é que estava a sua própria sabedoria. A sabedoria de Sócrates estava em mapear a própria ignorância. Né? Então, quando eu trago essas missões da função de oficial de justiça para a gente debater e conversar de novo, trazendo a minha visão do lado agora que eu estou juíza e quando eu fui oficial de justiça, é exatamente para a gente mapear as nossas fragilidades e tentar buscar nelas o que há de melhor. Então, a função maior de todas, além dessas todas que eu falei, do oficial de justiça, é receber o bastão de ouro da justiça. Então, o judiciário, através do juiz, entrega ao oficial de justiça o bastão de ouro, que é a execução da prestação jurisdicional, a comunicação dos atos jurisdicionais. Então, essa é a maior função que o oficial de justiça tem. Ele precisa entender essa dimensão, que ele é o detentor do bastão de ouro da justiça. E aí eu faço um resumo das principais tarefas, quem quiser fazer o print. E quais são as habilidades necessárias? De novo, conhecimento jurídico. Isso deve ser uma batalha dos senhores. Tentar uniformizar isso aí. Eu sei que tem uma PEC, né? Acho que é a PEC 23, eu não sei a quantas anda, que fala dessa uniformização. Os oficiais de justiça que estão na ativas não tenham receio disso. Vocês são oficiais de justiça já. Mas é uma forma de entregar à próxima geração esse bastão de ouro mais, como é que se diz, dourado. É entregar com a exigência dessa formação jurídica. É fundamental. O oficial de justiça que não conhece o processo que ele lida não é um bom profissional. Não exerce bem a função, não tem a dimensão da função, sobrecarrega os colegas e diminui e acanha a função. Esse oficial de justiça que desconhece o seu papel, ele acanha a função. É aquele que olha para o juiz e fala assim, isso eu não faço. Isso não é da minha atribuição, não. Isso é da atribuição. Todos os atos que sejam de colocar o tribunal em contato com o jurisdicionado é função do oficial de justiça. Eu estava ali falando com os colegas oficiais sobre a questão das avaliações. Vocês precisam ocupar espaço. O oficial de justiça, ele precisa se especializar, ele precisa ser avaliador também. Está no Código de Processo Civil. Ali o que está no Código de Processo Civil são as funções mínimas. Ali não é um rol taxativo, não. A primeira coisa é que vocês precisam interpretar aquilo ali como um rol exemplificativo de funções. Senão vão chegar a outras áreas do mundo e vão usurpar para si essa função, que é milenar. Veja que, quando a gente vai falando da história, os oficiais de justiça, a função do oficial de justiça era exercida por diversos cargos. Né? Várias pessoas, eles tinham tantas atribuições que eram diversas pessoas. Isso foi concentrado, ou seja, o número de pessoas que são oficiais de justiça, que ocupam espaço no Estado, foi diminuído. E isso é uma tendência natural da diminuição do número de pessoas. Então, vocês precisam crescer as atribuições, se apoderar dessas funções para poder não perder espaço. A outra habilidade necessária é a habilidade de comunicação. O oficial de justiça precisa saber se comunicar. As grandes guerras da humanidade aconteceram pela quebra da comunicação. Às vezes a gente defende a mesma ideia do nosso inimigo, a gente defende a mesma ideia, a gente quer a mesma coisa, mas a gente diz de formas diferentes. E esse dizer diferente leva à guerra, leva ao conflito. Então, o oficial de justiça precisa conhecer a habilidade da comunicação. Ele precisa aprender a se comunicar
de uma forma magistral. Ele vai entrar sempre em conflito. Gerenciamento de conflitos. Eu acho que quando eu vi essa figurinha, gerenciamento de conflitos. Vocês imaginam você chegar na casa, tá aquele confusão maior do mundo, o marido batendo na mulher, a criança chorando. Eu já... Inclusive, isso tem que estar relatado, hein, gente? Porque isso tem que estar relatado no processo, na certidão. Que você encontrou lá o marido agredindo a esposa, ou em estado de conflito, com um bebê chorando, com uma idosa em cima da cama, inválida, onde falta... Isso precisa ser relatado. Então, ele tem que ser um belíssimo gerenciador de conflitos. É uma missão muito importante. Organização e gestão de tempo. Ele tem que ter uma habilidade absurda para organizar seu tempo. Ele tem que definir prioridades. Ele tem que fazer um planejamento prévio. Você não pode pegar aquela pilha de mandados e sair cumprindo aleatoriamente. Você precisa fazer um protocolo de trabalho, desenvolver um protocolo de trabalho, escrever o protocolo de trabalho, divulgar o protocolo de trabalho. Está aqui junto de mim dizendo como é que se deve cumprir no caso de uma reintegração de posse, no caso de mandados de sucessões, citações, avaliações. Vocês precisam simplesmente gerir e registrar esse tempo, esse trabalho. Não pode ser feito de uma forma aleatória. E aí, isso é indispensável. Isso é indispensável. Tem que haver integridade e ética profissional. O oficial de justiça, ele não é ele. Ele é o Estado personificado. Então, quando o oficial de justiça se mal comporta, assim como o magistrado, outro agente do Estado se mal comporta, quem se mal comporta é o Estado, não é João, Maria, José. O oficial de justiça é desonesto, o oficial de justiça é preguiçoso, o oficial de justiça, e todos entram nesse balaio aí. Então, ele precisa ter integridade ética e profissional. E aí vem outra situação muito interessante que aconteceu comigo. Eu também, muito jovenzinha, cheguei num escritório de advocacia, um escritório muito importante, João Pessoa, não tem sentido falar o nome. Meu pai era conselheiro da OAB, conselheiro decano da OAB, e eu fui cumprir uma citação e cheguei lá, o advogado, o CEO, digamos assim, do escritório, me fez a seguinte proposta: o que é que você precisa, quanto é que você quer, foi textualmente, para dizer que não me encontrou. Para dizer que não me encontrou. E aí, eu certifiquei aquilo, e, obviamente, o advogado foi atrás do meu pai para que eu mudasse a certidão, e eu disse: pai, na minha função, o senhor tem a sua função e eu tenho a minha. Né? Tem que ter resiliência emocional, o oficial de justiça vai estar submetido a muito estresse, tem que ter resiliência emocional. Ele tem que ter capacidade de negociação, muita capacidade de negociação, porque a partir dali ele pode dissolver o conflito, ele pode resolver o conflito, e agora com essa outra atribuição, mais ainda. Ele precisa ter conhecimento tecnológico. E aí é o resumo das competências necessárias que eu estava falando. E aí, já me encaminhando mais para o final, quais são os desafios da profissão, né? O confronto com situações adversas. Como eu falei de Sócrates, que a gente tem que mapear a nossa própria ignorância, a gente tem que mapear, quando a gente mapeia os desafios, a gente mapeia aquilo que foge do controle da gente. E isso é fundamental. Então, ele tem que saber sair de casa sabendo que ele não vai encontrar situações favoráveis. Ele vai estar sempre em situações adversas. Ele tem que gerenciar a carga de trabalho, aquela outra é o outro desafio. O terceiro desafio é a segurança pessoal. Veja, nos tempos históricos, o oficial de justiça era obrigado a sair armado. Ele tinha isso, era um direito não, isso era um dever. Ele tinha que sair armado, porque a segurança pessoal é um item que sempre foi um desafio da função. E aí vem a sugestão. O oficial de justiça precisa, talvez, dispor de arma, de cursos, e as associações poderiam diligenciar nesse sentido. É só uma sugestão na luta, né?
Então, pressão psicológica e a necessidade de atualização constante também é um desafio. Os deslocamentos frequentes, né? Eu lembro que um colega trabalhava no Pará, quando foi juiz, trabalhava no Pará, e ele veio para cá e foi designado para uma comarca bem longe. E aí ele olhou para mim e disse, ô colega, me diga uma coisa, quantos barcos eu preciso pegar para chegar nessa comarca? Eu digo, fique tranquilo, é longe, mas não precisa de nenhum. Mas essa é uma realidade da região norte e de diversas regiões. Então, o deslocamento é necessário que se trabalhe, por exemplo, o oficial de justiça entrar em transporte sem custo, é um desafio facilitar o deslocamento dos oficiais de justiça. A manutenção da imparcialidade. O oficial de justiça não tem religião, não tem ideologia, porque ele vai ser confrontado com diversas situações em que ele moralmente discorda, mas ele tem que ser imparcial, assim como o juiz tem que ser imparcial. E a adaptação tecnológica, que talvez seja um grande desafio, o maior de todos. Lembrando que o oficial de justiça tem responsabilidade civil, né? Ele não está cobertado pelo guarda-chuva do Estado. Ele pode ser vítima de ação regressiva. E eu coloquei esse artigo porque é um artigo muito esquecido. A gente nunca lê ele, só para fazer parte da contextualização geral. Então, oficial de justiça, qual é o futuro da profissão? E aí esse é o principal slide. Eu enxergo o oficial de justiça como um profissional altamente qualificado. Um agente de inteligência, saindo menos às ruas, mas com a redução dos quadros em razão das novas tecnologias. Então, o oficial de justiça braçal, esse vai morrer. Esse já não existe mais. O oficial de justiça tem que ser um agente de inteligência, um agente que domina tecnologias, um agente que faz investigações, um agente conciliador, um agente que é proativo e um agente central na execução da jurisdição. Então, as tecnologias, elas existem e elas precisam ser usadas a nosso favor. Tecnologia é uma realidade, né? As pessoas, elas são muito mais encontradas nas vias digitais do que nos endereços físicos. No Brasil, existe mais celular do que número de pessoas. Então, os oficiais de justiça, eles precisam se adaptar à tecnologia e usá-las a seu favor, né? Então, uma necessidade da sociedade conhecer melhor a função, que é o que está sendo feito, por exemplo, nesse congresso, mostrar para a sociedade, vocês se alinharem e divulgarem esse trabalho, que é fundamental e sempre foi, milenarmente, essencial para o Estado. E aí, a retirada de atribuições de oficial de justiça. Tem a questão, todo mundo quer tirar uma fatiazinha do oficial de justiça. Então, vocês têm que ocupar espaço. Vocês têm que crescer, né? Crescer em conteúdo técnico, crescer em disponibilidade, crescer dentro das áreas que já lhes são atribuídas pelo Estado. A desjudicialização da execução é uma preocupação. Os cartórios, vocês sabem que os cartórios têm uma forte influência no Congresso, né? Eles têm uma força muito grande no Congresso e eles estão muito ávidos para tirar do judiciário e colocar nos cartórios de protesto a execução, os atos de execução. Então, isso é uma luta que não pode ser perdida de vista. Está lá a PEC parada desde novembro no Congresso, mas vocês precisam estar atentos. E a uniformização da função para ser privativa de bacharel em Direito implica em valorização da função. E aí é uma impressão minha, mas antes de tudo, vocês precisam amar o que vocês fazem. Muito obrigada.